لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou um hadith no livro da menstruação da Aisha radhiyallahu ta'ala anha, que uma mulher perguntou a ela que a mulher que está menstruada ou que se menstruou, ela deve repor as orações quando se purifica? A Aisha disse para ela: você é Haruriya. Haruriya é um lugar no Iraque onde as pessoas no tempo do Ali ibn Abi Talib, eles se rebelaram contra Ali ibn Abi Talib e eles são dentre as pessoas que têm as regras específicas deles. Eles falam: a pessoa que cometer o pecado, ele sai do Islã. Isso é contra as regras ou contra as normas islâmicas daquilo que está dentro do Alcorão e da Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então são pessoas rebeldes e eles têm uma crença diferente da nossa crença, daquilo que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio e nos ensinou. E eles ficaram sendo chamados de Haruriya. Haruriya devido ao local onde eles se rebelaram no Iraque, e dali surgiu um grupo. Esse grupo até hoje eles continuam, são pessoas que são muito extremistas em relação à religião. Quando eles veem uma pessoa cometer um pecado, eles falam que essa pessoa ela sai do Islã, que deve ser devemos guerrear contra ela, devemos matar. Essas pessoas são chamadas de Khawarij. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou vários hadith contra eles, que são pessoas que talvez eles recitam o Alcorão, eles rezam, praticam muitas orações, só que eles não entendem da religião. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou esses hadith. Então a Aisha perguntou para ela: você é desse grupo de Haruriya? Está perguntando sobre se a mulher, quando ela se purifica, deve repor os dias da oração, porque dentre as regras deles que eles falam que deve repor. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que ela não deve repor. A Aisha disse para essa mulher: nós menstruávamos no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando nos purificamos, nós éramos ordenados a repor o jejum e não ordenados a repor as orações. Então essa questão é importante também para as mulheres. Quando a mulher está na menstruação durante 5, 3 dias, 7 dias, 10 dias, ou o que for, depois que ela se purifica, essas orações ela não deve repor. O que ela repõe é o jejum, porque as orações elas são repetitivas, todos os dias ela tem essas orações. Imagine se Allah subhanahu wa ta'ala determinasse que ela repousse essas orações, então ali seria uma questão que pode prejudicá-la, ou pode ser uma questão que isso se dificulta para as mulheres. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ordenava as mulheres somente para repor o jejum e não repor as orações. Tem uma questão aqui importante. Os ulama eles disseram: se a pessoa ou se a mulher, se vier a menstruação dela no tempo do Dhuhr, entrou o Dhuhr, meia hora depois veio a menstruação e ela não tinha praticado a oração do Dhuhr, ela deve repor essa oração ou não? Os ulama eles disseram que se o período for pouco, pequeno, ela não deve repor, porque ela tem um período grande, aquele período ela poderia praticar as orações. E aqui era um período pequeno, então não é um dever dela repor essa oração do Dhuhr. Diferente de quando ela se purifica. Então ela estava em menstruação e se purificou no Asr. Se ela se purificar numa das orações que elas se ajuntam, tipo Dhuhr e Asr, na viagem você pode ajuntá-las. Maghrib e Isha também, na viagem você pode ajuntá-las, as duas orações. Então se são orações que podem ser ajuntadas, então ela deve praticar a oração do Dhuhr e o Asr se ela se purificar no Asr. E se ela se purificar durante a noite, depois do Isha, então ela deve praticar a oração do Maghrib e do Isha, as duas orações, porque são orações que se ajuntam. Então essa questão é importante para as mulheres, e isso as escolas, a maioria das escolas islâmicas, elas determinam isso. Às vezes tem mulheres que falam que nós não fazíamos isso antes. Nós somente se eu me purificasse no Isha, eu praticava a oração do Isha e continuava naquilo, mas o Maghrib não. Ou se eu me purificasse no tempo do Asr, então eu não praticava a oração do Dhuhr, o Asr, e depois daquelas orações também.
Nós falamos que há uma escola dentre os Ahnaf. Essa escola ela fala que somente você reza aquela oração quando você se purifica, mas a maioria das escolas elas ordenam que pratique as duas orações. Agora, o que passou se as mulheres não sabiam? Não há problema por levar numa das escolas reconhecida islamicamente pelos muçulmanos, pelos sábios muçulmanos. Só que a partir de agora, se você está conhecendo isso, porque a maioria das escolas elas ordenam que a pessoa pratique as duas orações, é melhor você colocar em prática para sair de qualquer tipo de divergência. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.